Bem, a gente está aqui no tanque de evapotranspiração, no Recanto Sabiá, onde a gente está fazendo agora o primeiro filtro, o filtro grosso de pedra, né? Aí eu deixei a régua de pedreiro aqui dentro aqui, porque aqui é a câmara de visita, é o tubo de visita. Embora o tanque ele tenha uma sustentabilidade prolongada, né? Se porventura o vaso ter defeito e o tanque encher, né? Tiver vazando água lá no seu vaso sanitário, você pode vir aqui, esgotar ele por aqui, né? Chamar o caminhão. Isso, pessoal, não vai ser recorrente, não vai acontecer somente se estragar um componente do seu vaso sanitário, alguma coisa assim. Só assim que esse tanque vai encher, né? Porque aqui, ó, nós construímos 5 filtros nesse tanque, sendo o primeiro filtro grosso de pedra, ou pode ser resíduo sólido da construção civil, matéria-prima, pode ser o resíduo sólido da construção civil, né? Telha, cacos de telha, tudo na granulação da pedra de mão. Pode ser tijolo também, né? Material tijolo, cerâmico, né? Então é o seguinte, aí nós vamos construir então, construímos o primeiro filtro grosso de pedra aqui nesse lugar, né? Até esse nível, né? Construímos também o tubo de visita, já fizemos o tubo de visita, o efluente ele vai entrar via do esgoto, né, do banheiro, vai entrar aqui nessa câmara, e aqui então é o tubo de visita, onde vai verificar a estanquidade do sistema, né? Eu coloquei a régua de pedreiro aqui dentro para se ter uma noção. E então, essa é a câmara de biofermentação, a régua que eu coloquei ali vai visitar essa câmara de biofermentação para ver a condição do efluente dentro dessa câmara. O efluente ele vai vir do vaso sanitário, vai entrar dentro da câmara de biofermentação, que é feita com pneus, né? A gente pegou os pneus mais firmes, né? Os pneus mais duros aí, ó. A gente pisa aqui do lado aqui e o pneu ele não murcha, então não tem perigo de cair o material lá dentro, né? Então os pneus mais firmes é mais interessante a gente utilizar. Cortamos com a maquita, né? Aqui o pneu para ligar a câmara de biofermentação. E agora, a partir daqui, então, nós vamos começar o filtro grosso de brita, né? A gente ainda vai espalhar esse resíduo aqui por cima aqui. E a partir daqui a gente vai começar o segundo filtro, que é o filtro grosso de brita. Daqui a pouquinho, né? Então vamos medir aqui qual que é a altura que falta, então, para ver quanto de brita a gente vai colocar. Aqui, tá com 1 metro. Como nós vamos fazer então? Nós vamos fazer 30 centímetros de brita, 30 centímetros de areia, os filtros serão 30 centímetros de areia, 30 centímetros de brita e vai ser então 40 centímetros de terra, ok? Esse tanque ele mede 2,9 metros por 3 de extensão, né? Ele foi feito com 1,60 m de altura, né? O pneu aqui ele está dando aproximadamente 60 centímetros do chão. Vai ser a primeira câmara então o filtro grosso de pedra vai ser de aproximadamente 60 centímetros. Então como nós vamos fazer para saber a quantidade de resíduo ou de pedra que vai ter dentro desse tanque? Olha aí que interessante, ó, grava isso. Nós vamos medir então o tamanho do pneu, a largura e espessura do pneu. Vamos medir a largura e espessura do pneu, viu, senhor William, viu, senhor Rodrigo? Então, o pneu ele vai ter 60 centímetros de altura, então, lateralmente, ele vai ter 60 centímetros também, não é? É uma circunferência. Então, nós vamos medir a largura do tanque, a largura que dá o tanque, menos o pneu. Esse aqui tem 2,9 metros por 3 de comprimento, menos 60, 2,9 metros menos 60. Então vai ser 1,49. Então nós vamos medir 1,49 m vezes 3 vezes 0,60 de altura. 1,49 vezes 3 vezes 0,60 de altura. E aí a gente vai ter o resultado de quanto de pedra ou resíduo sólido em metros cúbicos que nós vamos precisar para o preenchimento dessa camada. Então, agora a gente vai ver a questão da brita, né? Se é 30 centímetros de brita, então, como nós vamos fazer essa medição? Nós vamos fazer da mesma forma, como já não tem o pneu aqui com 60 centímetros, nós vamos medir, então, 2,9 metros vezes 3 vezes 0,3 vezes 30 vezes 0,3, ok? Então é 2,9
vezes 3 vezes 0,3. Aí a gente vai ter o resultado de quanto de brita, que é o segundo filtro grosso que a gente vai utilizar. E a areia, então, como nós vamos fazer? Muito simples. Nós já resolvemos na primeira etapa. Se é 30 centímetros de brita e 30 centímetros de areia, então nós não precisamos repetir a conta de areia para o preenchimento do tanque, né? E aí o seguinte, para fazer a alvenaria, fazer o reboco, é outra medida que a gente vai fazer e depois a gente vai estar falando sobre isso. Então, a areia, se é 30 centímetros, então vai ser, repito, 2,9 vezes 3 vezes 0,30 de altura. E aí a gente vai ter a quantidade exata de areia que a gente vai colocar aqui. É muito simples mesmo, né? E aí, e a terra então? Quanto de terra nós vamos estar colocando de terra nesse sistema, Fábio? Se sobrou 1 metro de altura para a gente fazer os 3 filtros restantes, os 3 filtros de brita, areia e terra, sobrou exatamente 1 metro aqui, ó. Olha que medida exata, mais maravilhosa, ó. Se é 1,60 m, 60 do pneu, sobrou 1 metro, né? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, 30 centímetros de brita, mais 30 centímetros de areia, que é o terceiro filtro, 40 centímetros de terra. Só, pessoal, que tem uma sacada bem legal aqui no tanque aqui, que é importante a gente saber que esse tanque, ele tem que ficar com o nível, com a terra um pouquinho acima do nível dele. Por quê? Né? Até do nível do terreno. Porque no período de chuva, a água ela não pode vir empoçar aqui dentro. A gente vê que aqui tem uma parede aqui atrás, aqui no canto, né? Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma caída dessa água aqui, de maneira que ela não venha alojar aqui dentro desse tanque, né? Então a gente vai colocar aproximadamente 10 centímetros a mais de terra. Então, ao invés de 40 centímetros que seria aqui, é 40 centímetros dentro do tanque, mais 10 centímetros externo, né? E aí pode colocar palha de bananeira por cima, pode plantar grama também, pode plantar bastão imperial, pode plantar taioba, pode plantar junco, pode plantar uma série de plantas e deixar o ambiente aqui mais harmonioso, mais bonito e ainda com frutífero ainda, que você pode comer a fruta assim tranquilamente, não vai ter problema nenhum. Aqui nesse tanque, como quinto filtro, então, depois de todo esse processo que nós viemos encher todo esse tanque aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar então por cima o último filtro, que é o filtro vegetal, né? Que é das plantas que eu acabei de dizer. Então, como nós vamos medir aqui? Aí a gente vai ter que estudar um pouquinho. Você vai ter que ir lá no seu Google, né? Ou então numa boa biblioteca e vai ter que procurar quais as plantas que você vai plantar aqui em cima aqui, que consomem a quantidade de água em que você vai precisar retirar desse tanque aqui. Numa casa de porte médio, utiliza-se aproximadamente 100 litros de água diariamente, né? Então, considerando que cada descarga vai ser aproximadamente, cada descarga 28 litros, né? Considerando 4 descargas aproximadamente diariamente por pessoa, a gente vai ter o quê? 112 litros em média. Então 5 pessoas vai gastar na descarga aproximadamente 500 litros de água. E aí a gente vai ter que fazer um cálculo aí de que a gente vai gastar, quais as plantas que a gente vai gastar para consumir essa água aí desse tanque, né? E também tem que observar, é muito importante a gente observar o cotidiano da família, né? Quanto de água que gasta, né? Para saber se tem uma festa, por exemplo, se a família gosta muito de festa, tem festa todos os dias na casa, né? Se tem um culto na casa, né? Se tem uma célula na casa, se tem uma sazonalidade constante aí nessa casa, além das 5 pessoas, para a gente construir esse tanque, né? Mas é muito interessante a gente ressaltar que para esse tanque aqui, pode-se fazer uma festa aí por final de semana aí de até 200 pessoas aproximadamente, 150 pessoas aproximadamente, que esse tanque não vai encher, né? Até mesmo porque as pessoas também não vão ficar só no banheiro, né, pessoal? Então, pode utilizar aí até uma festa de 600 pessoas mês aí nesse tanque, espaçando por final de semana, para que esse tanque não venha encher.
O tanque mais antigo que você conhece, Fábio? Eu conheço um tanque que tem aproximadamente 20 anos. E a gente então tem feito uma inspeção nesse tanque constantemente. E ele não passa de 30, 40 centímetros aí o nível do efluente. Por quê? Esse tanque ele funciona por capilaridade. As plantas tá constantemente sugando por meio das raízes a água que está estancada aqui dentro, vai sugando essa água. Nós passamos aqui diversas camadas de impermeabilizante, 4 no total, né, do impermeabilizante Sica Plus, né, Sica Top, né, e assim para que essa parede aqui, inclusive ele é impermeável, né, ele é semiflexível, de maneira que diante das diversas temperaturas que ocorrer, ele não via ceder. Aqui nós construímos o arrimo, né, que é um muro de concreto com 2 medidas de areia e uma de cimento. Assim vai dar uma sustentabilidade maior para esse tanque. E uma vez que as plantas se alimentam desse efluente do vaso sanitário que vem aqui, esse tanque pode ter uma sustentabilidade de muitos anos se manter a plantação aqui em cima aqui para fazer o trabalho de capilaridade, né? Então, tá aí. Esse é o tanque Tevap no Recanto do Sabiá, em Jabuticatubas, né? Grande abraço, fiquem todos com Deus.